Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula nós vamos aprender agora sobre a parte de cursores. Essa parte de cursores é muito importante que você aprenda sobre ela, porque é nessa parte de cursores que você vai ter também um pouco de facilidade de acesso no seu fluxo de trabalho. Porque existem determinadas funções que a gente vai aplicar dentro do Photoshop que a gente precisa alterar o ponteiro do ícone, precisa alterar a cor de movimentação desse tipo de ferramenta e assim sucessivamente. Então eu vou ensinar para vocês como trabalhar com opções de cursores para que quando você encontre algum tipo de problema visual, você já saiba aonde está, fazendo a manipulação, ou seja, a troca desse tipo de item. Então vejamos bem. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é a opção de Pente Cursores. O que é a opção de Pente Cursor? Por padrão, quando você instala o Photoshop, na sua opção aqui de cursores, a pré-visualização do brush vai vir como Normal Brush Type. Essa opção aqui é a pré-visualização que vai fazer com que você pré-visualize qual o tamanho do seu brush, qual a dureza que ele está e se a forma como você configurou essas pré-definições estão tudo ok para que você possa fazer uma determinada ação com o seu brush. Para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, eu vou vir aqui rapidamente nesse documento que eu criei, vou ativar o meu brush, crio uma nova layer e aqui eu posso ver uma pré-visualização bem minúscula do meu brush. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir no Size e aumentar ele de tamanho. Quando eu vim aqui agora, vocês vão perceber que eu pré-visualizo muito melhor aqui a opção do meu brush. A gente ainda vai ter uma aula profissional somente sobre essa ferramenta de brush, então por isso eu não vou explicar muito bem aqui sobre essas opções. Aqui é somente para vocês entenderem como modificar alguns interesses aqui do cursor. Então vejamos bem, nessa pré-visualização, por padrão, quando você já está bem experiente com Photoshop, você não vai mais ficar mudando o tamanho e a dureza do seu brush, clicando com o botão direito e vindo nessas opções. Você já vai começar a utilizar teclas de atalho. E para trabalhar com o aumento do tamanho do brush e com a diminuição da dureza, o aumento dessa dureza, você pode segurar a tecla Alt no teclado, clica com o botão direito do mouse e você arrastando para o lado, você aumenta e diminui, ou seja, para a direita aumenta e para a esquerda diminui. Agora, se eu arrasto para a parte de cima, eu diminuo a dureza e se eu arrasto para baixo, eu começo a aumentar a dureza do meu brush. Vocês percebem que toda vez que eu faço aqui uma alteração, ele mostra para mim os detalhes com a cor vermelha. Então vejamos bem, suponhamos que eu estivesse trabalhando aqui com um fundo, ou seja, com um projeto que as cores dele fossem vermelha. Se eu for trabalhar com o meu brush aqui dentro, veja só o que vai acontecer. Quando eu começar a aumentar e diminuir, eu não vou conseguir ver com muita facilidade a opção do hardness, ou seja, a nossa dureza. Então, devido a isso, existe a possibilidade de você estar trocando a cor como essa pré-visualização vai aparecer aqui dentro. E como é que você vai fazer isso? Você vai apertar Ctrl K e apertando Ctrl K você vai vir nos cursores. Lembrando que eu já ensinei para vocês que a opção de preferências pode ser aberta por Edit, Preferências ou apertando Ctrl K. Então vejamos bem, o seu brush vai estar com isso aqui desmarcado. Na opção de Pente Cursores, você vai ver que vai estar marcado somente isso, que a gente tem uma opção de cor aqui embaixo. Só que essa opção aqui de cor, ela não é referente à pré-visualização do brush. Então você não vai modificar ela. Então qual é o lugar que você vai para estar fazendo essa modificação? Vai ser no Preview do brush, que vai estar bem aqui do lado. Você vai clicar neste ícone quadrado com a cor vermelha. E aqui você pode alterar para a cor que você desejar. Como exemplo, eu vou deixar aqui na cor azul, vou dar um OK. Tenho que apertar OK aqui também para que a gente possa confirmar essa pré-definição. Então dou um OK. E agora quando eu segurar Alt, clicar com o botão direito, aumentar e diminuir, vocês vão ver que eu já fiz aqui a alteração da cor. Agora, o próximo ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. O Photoshop, desde a versão 2020, você não tem o ponto âncora no meio do brush, o que para alguns ilustradores e desenhistas se torna algo um pouco ruim. Só que isso não é um problema, é apenas uma modificação na caixa de preferência. Então, se você quiser ver o ponto âncora no meio do seu brush, é só apertar Ctrl K no teclado, vai na opção de cursores e na opção de cursores você vai deixar ativada essa primeira opção bem aqui, ó. Ao ativar ela, automaticamente vocês já vão ver o que vai aparecer aqui, ó. Então estava dessa forma, eu aperto, dou um OK
E agora eu tenho o ponto central do meu brush, o que para mim é muito legal quando, por exemplo, vou trabalhar com uma sombra, eu consigo ver as áreas que eu estou pegando corretamente. Quando não tem isso, eu encontro um pouco mais de dificuldade para estar aplicando esses efeitos. Então deixar esse ponto âncora aqui ativado é uma questão de gosto pessoal e não uma regra. Então caso você queira deixar ela ativada, você pode estar ativando pela opção que eu já ensinei. O outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês é a parte de cursores. Essas outras opções aqui, ó, você não precisa alterar. Se você deixar nessa opção aqui, ó, o seu brush vai ficar com o pincel dessa forma. Eu também gosto de trabalhar nessa opção, porém somente quando eu vou trabalhar com manipulação de imagem. Na opção precisa, eu não gosto de trabalhar porque eu não consigo ver, né, qual é a pré-visualização do meu brush. E para vocês entenderem aqui como é que isso aqui funciona, eu vou dar um OK. E ao invés de ver qual tamanho está o brush, você vai ver somente esse pontinho aqui, ó. E isso não é legal, porque quando você vai trabalhar aqui dentro, você vai encontrar dificuldades para estar fazendo aí o seu traçado. Então dou um Ctrl K e vamos lá para outra opção. Na opção de cursores, o seu vai vir dessa forma aqui, ó. Esse cursor aqui é referente ao conta-gotas. O conta-gotas é uma ferramenta que ela pode estar captando diversos aspectos de cores dentro de uma imagem. Então vou dar um OK. Esse é o padrão que vem. Vou vir bem aqui, ó, ativo o meu conta-gotas e conforme eu vou passando aqui, ó, suponhamos, por exemplo, aqui, ó, que eu tenho diversas cores dentro do meu projeto, só para vocês entenderem bem. Tem aqui, ó, diversas cores dentro do meu projeto. Suponhamos que eu queira, por exemplo, encontrar algumas cores aqui para fazer uma determinada ação. Pego o conta-gotas, vou passando aqui dentro, aí conforme eu vou passando, ó, ele vai pré-definindo para mim aqui no Color Pick a cor conforme o local que eu estou apertando aqui em cima, ou seja, que eu estou passando o ponteiro do mouse. Algumas pessoas gostam de trabalhar com o Color Pick sem ser, né, com o ícone do conta-gotas. E para você trocar é só apertar Ctrl K, cursores e pode deixar na opção precisa. Aqui você não vai ter muita dificuldade de trabalhar com isso quando você já sabe o que é o Color Picker. Sobre o Color Picker nós também vamos ter uma aula específica somente sobre ele e eu vou ensinar vocês também, né, a estar abrindo o Color Picker secreto que existe dentro do Photoshop, que também é uma função muito interessante para você trabalhar. Então essa é a opção de cursores, é muito interessante que você entenda sobre ela, para que você possa, né, estar se adequando, né, numa forma de trabalhar com um fluxo de trabalho muito mais interessante de acordo aí com a sua disponibilidade de trabalho. Então eu vou deixar aqui o meu como estava antes, dou um OK, OK novamente e essa foi a nossa aula sobre cursores dentro do Photoshop. Se você tiver qualquer dúvida referente a essa aula ou qualquer outra aula do nosso curso, você pode, né, estar comentando aí abaixo que eu vou estar tirando as suas dúvidas. Lembrando que a gente tem um grupo no Telegram que é somente de membros da nossa plataforma, somente de membros desse curso, para que vocês possam estar interagindo e postando as dúvidas de vocês. E eu sempre me faço disponível para estar ajudando com relação a essas dúvidas. Então espero vocês na próxima aula.